Todo mundo sabe que nem só de heróis bonzinhos vive o universo da Marvel e da DC. Alguns são bem gananciosos, preguiçosos ou até mesmo mercenários, mas poucos heróis podem ser chamados de babacas quanto esse que vamos ver no vídeo de hoje, começando com um bem inesperado, que é o Batman. O Batman é um personagem muito querido na DC, tanto pelos heróis quanto pelo público, mas é inegável que o personagem tem ações muito questionáveis às vezes. Algumas coisas eu acho que não dá pra implicar tanto, como é o caso da HQ Torre de Babel, onde é mostrado que o personagem tem planos de contingência para incapacitar cada membro da Liga da Justiça. E o argumento do Batman nesse quadrinho é muito bom. Se algum herói da Liga passar para o lado do mal ou for controlado mentalmente, quem vai poder defender a Terra? E sabe o que é pior? Isso já aconteceu algumas vezes, então eles são uma ameaça de alto nível, mesmo sendo heróis, o que faz que os planos do Batman sejam muito necessários no mundo da DC. Outra coisa que eu também acho que é válido no pensamento do Batman é o Irmão Olho, que é um satélite que ele criou para monitorar meta-humanos ou super seres, como alienígenas que vivem na Terra. Isso aconteceu porque alguns membros da Liga da Justiça apagaram a memória do Batman por conta de toda uma treta envolvendo a mulher do Homem Elástico. Só que o Batman é o maior detetive do mundo. Ele acabou descobrindo que as suas memórias tinham uma falha e eventualmente acabou descobrindo tudo o que aconteceu, gerando desconfiança até dos seus amigos. Para vocês terem uma ideia, ele já falou para a Zatanna que ela não era uma pessoa de confiança e que evitava pedir ajuda da heroína. Isso porque foi ela quem apagou suas memórias. E o mais trágico disso tudo é lembrar que a Zatanna e o Bruce já foram amigos na infância. Nas duas vezes que o Batman tentou se preparar de uma maneira mais ligeira, deu errado. O Irmão Olho se tornou um vilão e os planos de contingência foram usados pelo Ra's al Ghul. Mas aí não foi culpa dele, ele só estava se defendendo. Dito isso, tem algumas coisas do Batman que realmente não dá pra passar pano nenhum, como por exemplo, o tratamento que ele deu a alguns dos seus aliados. Existem algumas histórias que, por exemplo, ele pedia para que o Jason Todd pintasse o cabelo de preto para ficar mais parecido com Dick Grayson. E essa não foi a única coisa que ele fez com o coitado do personagem. Recentemente, o Batman estava saindo de controle na guerra contra os vilões e lutou contra toda a Bat-família. Ele não só bateu nos seus pupilos, que ele considera filhos, como também implantou uma fórmula de gás do medo no Jason para que ele fosse incapaz de lutar, tendo ataques de pânico toda vez que pensava em entrar numa briga. Dick Grayson, o Asa Noturna, até mesmo pensava que era culpa de uma personalidade paralela que o Batman criou em sua mente para quebrar suas amarras, o Batman de Zur-En-Arrh. Mas o Bruce reconheceu que aquilo havia sido feito por ele mesmo. E o Dick é outro que sofreu muito nas mãos do Batman na época que ele era apenas um Robin. Existem várias cenas nos quadrinhos mostrando como o Batman era brutal nos seus treinamentos e não permitia que ele fugisse às regras criadas pelo Batman. Algumas boas vezes, o Alfred teve que intervir para ter certeza que o Batman não iria passar do ponto e brigar com o coitado do garoto. Mas infelizmente, atualmente o Alfred está morto e parece que levou toda a moralidade do Batman junto com ele. É um personagem extremamente paranoico e apesar dele ter na maioria das vezes os seus motivos, isso não significa que ele sempre está certo, né? E esses são só alguns exemplos disso. Mas continuando, em segundo eu coloquei outro urbano que também não tem poderes, que no caso é o Arqueiro Verde. Esse que é o personagem que não costuma ser tão babaca quanto o Batman, pelo menos não na mesma frequência que o Homem-Morcego é, mas já cruzou uma linha que pra mim foi inaceitável. O personagem já teve alguns pupilos, mas o principal com certeza foi o Roy Harper, que teve alguns nomes de herói como Ricardito, Arqueiro Vermelho, Arsenal e por aí vai. Uma das sagas que eu considero que melhor retratam como são os bastidores por trás da vida de um herói é de 1971 do Arqueiro Verde. Durante uma investigação, ele e o Arqueiro Verde descobrem que o Ricardito, parceiro e pupilo do Oliver, estava usando heroína, mas isso não aconteceu de maneira aleatória. Ele passou a usar a droga por conta de intensas dores que sofria toda vez que combatia o crime. Afinal, o personagem ainda é meramente um humano, diferente do Superman, que é praticamente invulnerável, ou qualquer outro super-herói que tenha super regeneração. E também muito diferente do Batman e do Arqueiro Verde, que começaram essa carreira de heróis como adultos. Ele começou como criança. Ele passou a usar a droga para não sentir mais dores, mas obviamente ele acabou ficando dependente, já que é um produto extremamente viciante. E aqui eu vou tentar usar palavras mais leves pro YouTube não cortar a monetização ou algo do gênero, mas eu acho que vai dar pra entender legal. Ao invés do Arqueiro Verde acolher o personagem e ajudá-lo no tratamento contra o vício, eles foram para o pior caminho possível. O Arqueiro Verde ficou completamente decepcionado, o que é até entendível, mas ele de forma impulsiva espancou o Ricardito e o expulsou de casa, deixando o personagem sozinho para lidar com seus problemas. Felizmente, como eu comentei, o Lanterna Verde estava junto com ele e demonstrou empatia, levando o personagem até a Canário Negro para ajudá-lo na reabilitação. O Arqueiro Verde conta com alguns atos de babaquice nos quadrinhos, mas nada pra mim supera esse. E vale lembrar que indiretamente é culpa dele por ter permitido que o Ricardito entrasse para o mundo dos heróis e sofresse tudo o que ele sofreu, o que não foi pouco. O personagem é um dos mais traumatizados dentro dos quadrinhos da DC, e talvez algum dia eu até faça um vídeo a respeito disso. Mas enquanto isso, vamos para o terceiro da lista, que esse sim é péssimo, que é o Chefe. Nenhum personagem da DC consegue superá-lo quando se trata de ser um herói babaca. Na verdade é até difícil chamá-lo de herói. Ele é o líder e criador da equipe chamada Patrulha do Destino, e quando ele é chamado de criador, não é só porque ele formou a equipe, ele criou os heróis por trás dela, mas não no sentido mais puro da palavra, de ter ajudado ou coisa do gênero. Não, ele causou os acidentes que fizeram com que os personagens ganhassem superpoderes. Ele tem uma crença de que somente a dor pode gerar a evolução, e isso faz ele passar muito dos limites em comparação a outros personagens do mesmo nível de intelecto que ele. Ele foi responsável pelo acidente de carro do Clifford, que deixou seu corpo totalmente inutilizado, onde ele teve que retirar o seu cérebro e colocá-lo em um robô humanoide. Também foi responsável pelo acidente que deu poderes ao Homem Negativo, inclusive fazendo com que ele emitisse radiação o tempo todo e necessitasse ficar coberto por faixas. Não foram todos, mas a grande maioria dos personagens da Patrulha do Destino tiveram esse destino, serem afetados pelo Chefe. O mais curioso
disso tudo é que o chefe depois aparecia na cara de pau, oferecendo uma certa solução para os problemas dos personagens e os convidava para fazer parte da sua equipe. Equipe essa que lutava contra diversos vilões, onde alguns deles, se não a maioria, também foram criados pelo chefe, mesmo que alguns de forma acidental, mas ainda assim são criações dele. Então pra mim, é muito difícil pensar em qualquer outro personagem que possa ter o posto de mais babaca da DC, além do chefe. Mas agora entrando no núcleo de personagens da Marvel, não tem como começar a falar deles sem falar do Professor Xavier. Esse aqui é outro que também coleciona alguns momentos que não são só babacas, como também faz a gente pensar se valeria a pena ser comandados por ele. Para começar, a equipe de adolescentes que compõe os X-Men que nós conhecemos é a segunda equipe, coisa que ele escondeu por muitos anos. Teve até uma treta toda envolvendo a Ilha de Krakoa, que o Xavier nunca havia mencionado até anos mais pra frente. Inclusive, nesse rolê todo com a Ilha de Krakoa, Gabriel Summers foi dado como morto, e o Professor Xavier apagou as memórias do personagem da mente do Ciclope para que ele não sofresse. Mas isso foi uma decisão totalmente arbitrária. Eu até consigo entender o Professor Xavier ter o desejo de ajudar o seu aluno, mas apagar completamente um irmão, aí é complicado. E ele não fez isso apenas com o Ciclope, ele também apagou mais de uma vez as memórias da Moira, mesmo sem o consentimento dela. Mas se fosse só isso, tava até tranquilo. Praticamente todos os X-Men clássicos entraram na vida do Professor Xavier ainda como adolescentes. Não todos, mas a grande maioria. Um desses adolescentes em especial é a Jean Grey, cujo Professor Xavier tinha que esconder constantemente que era apaixonado por ela e ficava enciumado do seu relacionamento com o Ciclope. O personagem também teve um evento muito famoso dele desligando a mente do Magneto, o que naquele momento eu não acho que teria outra escolha. O vilão estava completamente descontrolado, mas isso resultou na mente dos dois se unindo em uma, e o lado maligno do Magneto tomou conta do Xavier, o que criou um dos vilões mais insanos da Marvel até hoje, que é o Massacre. Quando pegamos pra ver a história completa do personagem, faz sentido o Ciclope ter se revoltado e ter ido contra o Xavier em algumas ocasiões. O telepata também já fingiu ter perdido seus poderes para testar a equipe original dos mutantes, manipulando emocionalmente os seus alunos, por mais que isso seja leve perto das coisas que eu já falei dele. E pra finalizar com o Xavier, a Sala de Perigo foi uma das suas criações, que é meio uma base para testar os poderes dos seus alunos e aperfeiçoá-los. Foi criada a partir da tecnologia Shi'ar, mas a sala acabou desenvolvendo consciência própria e o Xavier sabia disso. Ao invés de libertá-la, a decisão do personagem foi escondê-la e mantê-la aprisionada para treinamento dos seus alunos. E de maneira óbvia, quando a sala conseguiu se libertar, se tornou um vilão e mais um problema para os X-Men terem que lidar. Mas o Xavier não é o único mutante dessa lista, já que o Wolverine também precisa estar aqui e é outro que deve bastante explicações à polícia. Isso porque ele tem quase 2 séculos de idade e também é mais um que deu em cima da Jean Grey. O Professor Xavier pelo menos tinha a decência de não fazer nada a respeito e esconder os seus sentimentos. O Wolverine não. Inclusive, mesmo depois do casamento do Ciclope com a Jean Grey, ele continuava sendo apaixonado pela personagem. Mas pelo jeito os roteiristas adoram colocar ele apaixonado por uma ruiva, já que teve uma ocasião onde ele trocou de corpo com Peter Parker e deu em cima da Mary Jane. É uma falta de respeito tremenda para os seus amigos casados e não é nem como se ele estivesse dando em cima de um rolo de alguém, são esposas mesmo. Ele é um personagem tão controverso que quando o Homem-Aranha, possuído pelo Dr. Octopus, socou o Wolverine, todo mundo nem se importou, porque todo mundo disse que já tinha tido vontade de fazer isso. Ele não chega a ser tão babaca quanto alguns antes que eu falei, mas vale a pena entrar na lista de hoje com certeza. Mas indo para o sexto, eu coloquei o Hulk vermelho. O General Ross, como pessoa, não é um dos piores aqui da lista, nem como herói também, mas é de longe o pior sogro de todos os tempos. Antes de se tornar o Hulk vermelho, Ross, como general do exército americano, dedicou sua vida a capturar e destruir o Hulk, mesmo sendo sogro do personagem. Na verdade, ele nunca foi muito fã da ideia da Beth se casar com um nerdão igual Bruce. Tenho certeza que ele se aproveitou de cada oportunidade de meter bala no gigante Esmeralda. O problema é que o karma vem cedo ou tarde, e no seu caso, veio na morte da sua própria filha. Enlutado, ele aceitou fazer parte de um acordo com alguns dos maiores vilões do Hulk para que ressuscitassem Beth, onde ele também teria que servir de cobaia para alguns experimentos. Beth voltou à vida, e agora na forma de mulher Hulk vermelha, e graças à combinação de radiação gama e cósmica, o Ross se tornou o Hulk vermelho. E eventualmente ele chegou a fazer parte dos Vingadores e ajudou muito a equipe, mas não foi logo de começo não. Ele achou mais interessante dar uma surra em alguns personagens que haviam se metido com ele antes, como é o caso do Bomba A e o Abominável. Ainda bateu 2 vezes no Thor e venceu um grupo inteiro de personagens femininas que se juntaram para tentar detê-lo. Ele só foi parado depois de um bom tempo de confusão e ainda lutou contra a própria filha. E mesmo assim, ainda foram meses até ser revelado que ele era o Ross, já que isso foi um mistério no começo. Por mais que eu tenha dito o tempo todo aqui que ele era o General Ross, não, isso levou um bom tempo de verdade para ser revelado nos quadrinhos e foi um grande mistério na época. Inclusive é por isso que o personagem quando se transforma não mantém o seu bigode, que é justamente para deixar o mistério de quem ele era. Mas para finalizar o vídeo de hoje, em sétimo eu coloquei um dos piores, que é o Hank Pym. Se eu mencionei anteriormente que o chefe é o personagem mais babaca da DC, na Marvel eu acredito que esse posto vai para o Hank. Eu mencionei no vídeo passado que o personagem tem um transtorno de personalidade seríssimo, que faz com que ele tenha atitudes questionáveis, para não dizer coisa pior. O Ultron, que é uma das suas maiores criações, só se tornou um vilão porque foi feita a partir das ondas cerebrais do personagem. Apesar do personagem ter uma carinha de bom moço e ser um humanista, Hank Pym secretamente odeia toda a humanidade e já desejou destruí-la. E é justamente essa faceta da sua personalidade oculta que passou para o robô que ele criou, o que já quase destruiu todos os heróis da Terra mais de uma vez, e o Ultron já se tornou uma ameaça universal também. Uma das últimas vezes que os dois personagens se encontraram, ele foi derrotado, mas a sua consciência digital se infundiu ao Hank Pym durante o confronto final. Isso gerou uma criatura híbrida que
combina a mente do Ultron com o corpo e também parte da psique do Hank Pym. Mas depois foi revelado que o Hank já estava morto havia um bom tempo, e em uma das primeiras vezes que o seu lado babaca se apresentou, ele deu um tapa na Vespa, que na época era sua esposa. Os Vingadores descobriram e ele estava para ser expulso do grupo, mas teve a brilhante ideia de impressionar o grupo para impedir essa decisão. E como é que ele fez isso? Simples, criou um robô feito para destruir a equipe, onde ele iria salvá-los no último minuto. Felizmente a Vespa descobriu tudo, e isso fez com que os Vingadores o expulsassem sem correr o risco de morrerem no processo. E é justamente esse personagem que termina o vídeo de hoje com os 7 heróis mais babacas das HQs. Se curtiram, deixa o like aí embaixo e ajuda o canal a continuar crescendo. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até